Boa noite. Podemos começar? Sim, né? Muito bem. Hoje nossa terceira noite desse evento, que é o 9º seminário do Laboratório de Economia e Gestão. Vou contar um pouquinho do laboratório, que então se iniciou junto com a FCA. Quando eu cheguei aqui, quando se implementou a FCA em 2010, teve um concurso, 10 concursos, foram selecionados 10 professores em final de 2009, para iniciarmos as tarefas aqui em 2010. Somente tinha esse prédio do ensino 1 e mesmo assim não estava finalizado. Não tinha nem grama, nem iluminação, mas aí viemos 10 professores aqui que iniciamos as atividades e foi uma beleza e trabalhamos com muito entusiasmo e ainda continuamos trabalhando e o trabalho é cada vez maior. Então eu criei esse laboratório pensando em fazer... Primeiro, a preocupação foi criar uma pesquisa mais de economia regional para ter dados justamente de Limeira e da microrregião, na qual a FCA está inserida, e para avaliar um pouco o impacto deste novo campus, que é da Universidade Pública, na região. E uma outra linha de pesquisa tinha mais a ver com o meu estudo e com a minha trajetória, que era o estudo do desenvolvimento de países da América Latina. Então, uni duas coisas que não são, em princípio, muito vinculadas e fui trabalhando. Inicialmente, trabalhamos na fundação desse laboratório com a Adriana Bim, professora aqui, e depois foram se incorporando outros professores. A ideia foi selecionar bolsistas, estudantes que fizessem iniciação científica e depois os trabalhos de TCC, estágio, e depois, quando nós tivemos um mestrado também, os alunos da pós-graduação. E a ideia foi criar pesquisas, e a promessa foi que todo ano faríamos um seminário para que os produtos das pesquisas fossem comunicados ao resto da comunidade interna e, se possível, à comunidade externa. E eu sempre tive muita sorte no sentido de que consegui sempre vários orientandos, coitadinhos dos meus estudantes, mas eles vieram trabalhar comigo, e aí tive uma experiência muito interessante de poder fazer sempre esse seminário anual, né? Esse ano, pessoal, sempre um ano antes a gente começa a discutir a temática do ano seguinte, e o grupo decidiu que esse ano faríamos um tema de abordar a política no Brasil, que é um momento tão hiper real sobre a política mesmo, e ao mesmo tempo relacionar com a política pública, que nessa primeira década do século XXI teve um auge e um grande desenvolvimento como talvez não tinha tido historicamente. E isto aconteceu justamente com outros países da América Latina que acompanharam essas políticas e esse tipo de programas. Então, foi muito interessante, porque aí surgiram várias pesquisas, desde TCC, iniciação científica, ou mesmo tese de mestrado, discutindo o desenvolvimento dos países vinculado à política pública. Aqui nós temos 2 cursos à noite, que são o curso de administração e o de administração pública. Então, sempre esses temas que a gente pesquisa no LEG tem gente interessada, e então a gente faz o seminário pensando um pouco em ter esse retorno para a comunidade. Ao mesmo tempo que à noite fazemos as palestras, durante o dia tem tido atividades de apresentação de trabalho científico, com um comitê que seleciona os trabalhos, e um minicurso sobre bases de dados das políticas públicas. E então a gente se encaminha com grande felicidade para... Essa é a nossa 9ª edição, mas o ano que vem então será nossa festa de 10 anos junto com a FCA. Muito bem, e esse esforço é muito interessante, porque a ideia é que, sobretudo, os estudantes que participam possam ter essa experiência também organizacional. Isto é, de organizar o evento, que dá muitíssimo trabalho, e sem eles eu não faria, simplesmente não faria o seminário. Bom, hoje, né, convidamos Plínio de Arruda Sampaio para visitar nossa escola e para falar deste momento do Brasil e da condição da política atual. Mas antes de passar a palavra para
Plínio, eu queria falar um pouquinho dele e dizer que ele é um economista e professor da Unicamp. Aliás, eu fui seu aluno. Lá para final dos anos da década de 80. E tive algumas aulas suas de economia brasileira. E justamente queria te comentar isso, que aqui nós temos uma linha bastante forte. Somos muito próximos da Escola de Economia, do Instituto de Economia. E então, quando foi feito o perfil desses cursos, começaram como gestão, mas depois se transformam em administração e administração pública, teve o diferencial de ter uma boa carga em termos de economia. E a disciplina de economia brasileira, então, é uma disciplina importantíssima na formação, em que eles percebem é um terreno muito bom para trabalhar um critério da FCA, que é a interdisciplinaridade, e também para a gente formar administradores públicos e administrador tradicional, justamente numa linha de interpretação mais histórica, que faça compreender a realidade desde outro ponto de vista, e não apenas por modelos, né? E isso é muito importante. E aí eu me lembrei que fui aluno teu numas disciplinas, numas aulas de economia brasileira, aliás, excelentes. Você tem uma leitura impressionante da economia brasileira e eles sabem muito bem o difícil que é, porque essa matéria é brava, viu, aqui. Muito bem. Então, para nós é uma felicidade te receber aqui e então, sem mais delongas, eu passo a palavra e senta-se à vontade para estar aqui com os amados alunos. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Opa, agora veio. Em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite do professor Carlos. É uma alegria poder comparecer aqui à Unicamp Limeira, né, nossa prima jovem, ou nossa irmã jovem, né? E para conversar com vocês de um assunto complicado, que é o assunto que foi dado aqui é Brasil, eleições, dinâmica do poder. Então eu quero começar pela dinâmica do poder e eleição, que é mais complicada, a gente deixa para o fim, né? Para a gente, na verdade, entender qual é a nossa discussão. Quando a gente discute o poder, nós estamos discutindo, na verdade, o controle da mudança social. Essa que é a essência da discussão do poder. Na superfície, o poder aparece como uma pequena política, como uma politicagem. Mas na substância, que é o que importa para nós aqui, o poder é a disputa pelo controle da mudança social. Então, na verdade, quando a gente discute dinâmica de poder, nós estamos discutindo luta de classes, né? Como as classes e os diferentes segmentos da classe disputam o controle da mudança social. Para onde vai a sociedade? E, portanto, o ponto de partida para a gente poder entender a disputa do poder e a eleição é entender o sentido das mudanças sociais, né? Para onde nós estamos caminhando, né? E para a gente entender o sentido das mudanças, nós temos que entender a crise, né? Este é o elemento central para a gente entender a fundo o que está acontecendo na sociedade brasileira. Entender a crise econômica, uma crise profunda, né, que deixa a economia brasileira estar há 3 anos parada, né. O oba-oba, que agora a coisa vai, já começa a fazer água, porque, na verdade, é uma crise estrutural profunda, que nós vamos poder entendê-la melhor logo adiante, né. E é uma crise política também de grande envergadura. As duas crises se reforçam, né, e elas estão associadas, na verdade, à crise do capitalismo. Nós estamos vivendo uma grande crise do capitalismo. É uma crise estrutural do sistema capitalista como um todo e é uma crise econômica geral da economia capitalista. As duas combinadas, né? Então,
o ponto de partida é a gente entender o Brasil dentro do todo. É procurar ter a totalidade para a gente poder entender o sentido das mudanças e as disputas que aparecem dentro destas mudanças. Esse microfone está um pouquinho... Será que este fica melhor? Fica, né? Esse daqui, vamos ver. Alô, então apaga esse. Esse aqui está melhor? Está um pouquinho melhor, né? É porque com eco a gente não vai conseguir aproveitar bem. Então é o seguinte, nós temos que entender o Brasil dentro do conjunto, né? A primeira visão da crise brasileira é que a crise econômica brasileira teria sido gerada por pedaladas fiscais. Vocês lembram disso? É uma visão absurda da crise, né? Porque nem que a gente fizesse um clone do Robinho com o Neymar, uma pedalada fiscal seria capaz de fazer uma crise deste tamanho e projetar a crise para a América Latina inteira. Então, evidentemente, a crise não tem nada a ver com pedalada fiscal, né? É uma crise do sistema capitalista como um todo, profunda. Uma crise estrutural. O que é a crise estrutural? Tem um grande filósofo marxista que morreu ano passado, Istvan Meszaros, que diz o seguinte: nós estamos vivendo um capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. Então, essa é uma primeira ideia importante para a gente entender o contexto geral dentro do qual nós estamos, e o mundo inteiro está. Ou seja, é uma crise estrutural do capitalismo. Um capitalismo que marcha para o abismo, porque ele tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. Ou seja, é um capitalismo que não resolve os seus problemas estruturais. Caracteriza esta crise, primeiro, a instabilidade econômica extrema, a incontrolabilidade do capital. É uma crise das estruturas de comando. O capital é muito grande, ele extrapola o poder dos Estados nacionais. Então o Estado nacional perde e vai perdendo progressivamente a capacidade de impor limites, impor parâmetros minimamente coletivos, civilizados, à atuação do capital. Esse é um primeiro elemento da crise estrutural do capital. O segundo é o desemprego estrutural. Ou seja, é um capitalismo que não consegue dar emprego para absorver a força de trabalho no mercado de trabalho. Isto que é um fenômeno comum na América Latina, né, o subemprego, a pobreza extrema. Hoje, por exemplo, na sociedade brasileira, mais ou menos 40% da força de trabalho está ou desempregada ou subempregada. Ou seja, 4 de cada 10 brasileiros em idade de trabalhar está subaproveitado. Mas isso que era um fenômeno do subdesenvolvimento, da periferia do capitalismo, agora começa a ser também um fenômeno do centro do capitalismo. Então é um capitalismo incontrolável, que não gera emprego e que conduz o mundo a uma crise ambiental de grandes proporções. Isto é a crise estrutural do capitalismo, né? Ou seja, um capitalismo que não resolve os seus problemas. O que nós estamos falando aqui? Para a gente ter alguma analogia. Todo mundo estudou aqui a crise do feudalismo. Uma crise secular, lenta, da qual, né, surge o capitalismo. Então, a ideia de crise estrutural é isso, é uma crise da totalidade. É uma crise do modo de funcionamento do capital, estrutural. E, portanto, nós estamos vivendo o capitalismo da barbárie. O capitalismo que leva a sociedade para um beco sem saída, que no limite é uma crise ambiental de grandes proporções. Então, este é o pano de fundo. Esta crise
está, digamos, em movimento há décadas, não é um fenômeno recente. Né? De acordo com Mesários, pelo menos desde a década de 70, nós estamos vivendo este capitalismo problemático. E dentro deste movimento estrutural, nós vivemos uma crise econômica geral, ou seja, uma crise da economia profunda. Provavelmente a maior crise da história do capitalismo. Aquela crise que abre de maneira espetacular em 2008. Aquela crise que o Lula falou que era uma marolinha, não era uma marolinha. Né? Era uma das maiores crises da história do capitalismo. Por que é importante a gente pensar a crise? Porque a crise econômica é um momento de mudança profunda do sistema burguês. Né? Como é que o capitalismo resolve as suas crises? Redefinindo-se, redefinindo toda a sociedade burguesa, as forças produtivas, a relação capital-trabalho, o padrão de concorrência entre as empresas, o padrão de intervenção do Estado na economia, a divisão internacional do trabalho. Então, nós estamos numa crise estrutural, e dentro desta crise, uma crise econômica aguda, momento de redefinição. Então, isso é importante para a gente saber as tendências gerais. Qual é a resposta que o capital dá à crise do capital? É a resposta americana. A resposta americana consiste em organizar a redefinição do sistema capitalista mundial em função dos interesses do grande capital. Os americanos detêm metade das grandes multinacionais. Os americanos são o único país capaz de fazer política monetária. Aliás, agora começou a aumentar a taxa de juros, já jogou a Argentina numa crise danada e vai chacoalhar a periferia inteira. Então, os americanos, na hora H, vão trucar 12. Todo mundo aqui imagina que em Limeira o pessoal joga truco, pelo menos em Campinas joga muito truco. Né? Então, agora é a hora de blefar e de mostrar, no fundo, agora é a hora de mostrar a carta. E os americanos vão mostrar a carta. No que consiste a solução americana? É administrar a solução da crise em função dos interesses do grande capital. Qual é o interesse do grande capital na crise? São dois interesses básicos. Primeiro, diluir a digestão da crise no tempo. O que é uma crise econômica capitalista? É uma crise de superprodução. O que é a crise do capitalismo? É uma crise do capital, não é da sociedade. A sociedade também entra em crise, mas esse não é o problema do capital. O capital, quem já leu aqui o Capital? O capital é o lucro que vira mais lucro, que vira mais lucro. É o valor em movimento. Quando que o capital entra em crise? Quando não há movimento. Vamos pensar o seguinte, eu estou andando numa bicicleta, numa subida. Se eu paro de pedalar, eu tenho uma crise, eu caio da bicicleta, para. Então, o problema do capital é que uma parte do lucro acumulado não consegue voltar, explorar trabalho para acumular mais capital. Esta é a crise. Então, no momento da crise, se caracteriza a presença de um excedente absoluto de capital. É uma massa de capital que é excedente, absoluta, que está sobrando e que, portanto, tende a ser desvalorizada, tende a ser destruída. Então, momentos de crise do capitalismo são momentos de grande destruição, porque a maneira de resolver a crise é destruindo as forças produtivas anacrônicas e abrindo espaço para novas formas de produzir. Então é um momento de grande destruição. Só que as massas de capitais que estão sendo ameaçadas de destruição são massas gigantescas. São grupos muito fortes.
E estes grupos têm a capacidade de instrumentalizar o Estado para ganhar tempo, para que ele possa administrar a sua renovação. Então, o primeiro elemento da resposta à crise econômica é sequestrar o tempo, ganhar tempo, para que o excedente absoluto de capital possa ser digerido. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que Limeira eu sou um verdadeiro caipira, que eu sou lá da Alta Mogiana. Limeira eu já sei que eu fiz o teste aqui com alguns amigos, são mais ou menos. Mas todo mundo sabe o que é uma sucuri. A sucuri come um garrote. Qual é o problema central da sucuri? Digerir o garrote. Não tem aquela expressão que não é da sucuri, é da jiboia? Jiboiar. Eu preciso de tempo para digerir. Então, este é um primeiro elemento. O capital sequestra o tempo de maneira absoluta e dilui, ele precisa de tempo para digerir isto. O que coloca em perspectiva uma estagnação de longa duração. Só para vocês terem uma ideia, a crise econômica anterior desta dimensão foi a crise de 1929. Limeira, Campinas, tudo isso daqui era um cafezal. A crise destrói a economia cafeeira. Quanto tempo demorou a digestão da crise de 29? Uma década de estagnação, uma guerra mundial que destruiu a segunda maior economia do mundo, a alemã, destruiu praticamente toda a força produtiva da Europa, parte da força produtiva do Japão, e só depois disso é que veio a recuperação. Isso é para a gente ter uma dimensão da profundidade, da violência da crise. Este é um elemento, ganha tempo. O segundo elemento da resposta americana é passa o mico. Aqui todo mundo jogou mico preto. Se eu falar isso na Argentina, ninguém vai saber o que é jogar mico. Mas, então, passa o mico do setor privado para o público. Passa o mico do grande capital para o médio, do médio para o pequeno, do capital como um todo para o trabalho. Passa o mico do centro para a periferia. Então, este é o movimento de solução da crise. O que ele significa na prática? Ele significa, na prática, dar uma resposta ultraliberal à crise do neoliberalismo. Esta que é a crise, esta que é a resposta. É uma resposta que, por enquanto, não resolveu nenhum problema. Todos os problemas que estavam por trás da crise de 2008 permanecem de pé. O descolamento da acumulação fictícia, papéis, com a acumulação real. Todos os indicadores de especulação com derivativos estão no mesmo nível de 2008. Há o descolamento da capacidade produtiva, da capacidade de consumo. É uma crise de superprodução. Continua aposta. Então, o que o capitalismo está precisando de tempo? Quanto tempo? O tempo do capital. Você diz, e os seres humanos? Não é um problema do capital. O problema do capital é redefinir o movimento de acumulação de capital. Então, este é o movimento geral. Bom, neste movimento, o capitalismo está passando por mudanças profundas, porque é assim que o capitalismo resolve as suas crises. Redefinindo a sua sociabilidade. Mudanças nas forças produtivas. Desenvolvimento das cadeias de valor. Que é, na verdade, uma desterritorialização das forças produtivas. É uma mudança enorme. Mudanças na relação capital-trabalho. Em que sentido? Mais direitos para o trabalho, não é isso? Mais direitos para os trabalhos, não é isso? É uma ofensiva sobre os direitos dos trabalhadores, sobre as políticas sociais, que não é brasileiro, isto é mundial. Por exemplo, reforma da Previdência não era um problema do Temer, a Dilma também faria. O Lula fez e o Fernando Henrique fez, mas
Se a gente for olhar fora do Brasil, todos fizeram. É uma pauta do capital, para a gente ter a visão geral do que está acontecendo, né? Então, uma mudança na relação do capital com o capital. Ou seja, uma maior concentração e centralização de capital. Uma mudança importante na relação do Estado com a economia. Eu sou de um instituto keynesiano, como o professor Carlos sabe, né? Quando veio a crise, a sensação minha era aquela sensação de gol de futebol. Quando o teu time faz um gol, você fala, agora é nós, né? A turma lá, os meus colegas keynesianos falam, não, agora é nós. Agora o Estado vem e toma o mercado e civiliza o capitalismo. Mas o que aconteceu depois de 2008? Não foi o Estado que domou o capital. Foi o contrário. Foi o capital que pôs um segundo freio no Estado. Vocês já viram nas Olimpíadas, quando tem aquela prova de equitação, que vem um cavalo que faz tudo. Ele tem freio e abridão. Ele está completamente controlado pelo capital. E é isso que aconteceu. Porque qual foi a palavra de ordem que organizou a política econômica mundial, a começar pela americana? Too big to fail. As empresas são muito grandes para quebrar. O que eles estão dizendo? As empresas grandes não quebram. Então, como é que elas podem não quebrar? Instrumentalizando o Estado para que o Estado não permita que ela quebre, né? E muito grande para serem reestruturadas. Então, esta é a palavra de ordem, né? Então, este é um novo padrão de intervenção do Estado. E por isso nós temos uma crise da democracia no mundo inteiro. Não é só no Brasil. O que é o Trump? O Trump é a solução para alguma coisa? Não, né? É só olhar a cara do Trump. O Trump é o problema, né? O Trump é a cara da crise do sistema democrático. Mas nós vamos chegar aqui no Brasil com isso, né? E, por fim, faz parte da resposta americana uma mudança profunda na divisão internacional do trabalho. Dentro desta mudança, qual é o papel da América Latina na nova divisão internacional do trabalho? Porque qual era o senso comum brasileiro, né, em 2010, 2008, 2012? É que o Brasil estava numa espécie de neodesenvolvimentismo, né? Estávamos marchando para o primeiro mundo. O Lula, que sempre foi um homem muito modesto, dizia que a gente não estava marchando, que a gente já estava no primeiro mundo, né? Mas, na verdade, o que estava acontecendo? Nós estávamos, na verdade, sendo relegados a uma posição ainda mais subalterna na divisão internacional do trabalho. Qual é o papel específico da América Latina na nova divisão internacional do trabalho? É um produtor de matérias-primas, agropecuárias, né, e de extrativismo mineral. Então, este é o caminho esta é a solução americana. A ideia é, faremos um centro expandido em torno do que eles chamam de fábrica americana, que é o Acordo de Livre Comércio Transpacífico e Transatlântico, que agora ficou tudo suspenso por conta do Trump, né, mas esse é o projeto. Este primeiro condomínio dos ricos teria uma periferia interna privilegiada, por exemplo, o Chile, o México, né, as Filipinas. Depois eles teriam uma primeira periferia externa, seria China e Índia. China, produção de manufaturados que exigem mão de obra barata. Índia, produção de serviços tecnológicos que exigem mão de obra barata. Aí viria uma segunda periferia, que a América Latina está dentro disso. E o Brasil dentro da América Latina. Então, é dentro deste contexto que nós temos que entender o Brasil. Qual é o impacto deste contexto no Brasil? É um impacto devastador. Devastador.
Qual é a cara da crise estrutural do capitalismo na periferia latino-americana e no Brasil especificamente? É a cara de um processo de reversão neocolonial. Entender a política é entender o sentido das mudanças. Nós temos que perguntar o seguinte: qual é o sentido estrutural das mudanças no Brasil? E eu não estou falando governo Temer, governo Dilma, governo Lula, eu estou falando estrutural. Se a gente for olhar o Brasil dos anos 80 para cá, qual é o sentido das mudanças? É o que eu chamo de reversão neocolonial. Ou seja, é um processo profundo de transformação. Que aponta em que sentido? No sentido de abortar todas as dinâmicas que levavam à formação de um Estado nacional no Brasil. Então, na economia, desindustrialização. Nas relações de trabalho, precarização, terceirização. Na burguesia, desnacionalização, internacionalização. No Estado, desmantelamento da capacidade do Estado de fazer políticas públicas para o conjunto dos brasileiros. Então, este é um movimento estrutural que extrapola os governos. E dentro deste movimento, qual é o impacto da crise econômica de 2008? A crise aprofunda e acelera o processo de reversão neocolonial. E aqui, então, a gente entende a essência da crise econômica. É a desindustrialização. Esta que é a essência. Dentro da América Latina, como o Brasil foi quem mais industrializou, o Brasil é também quem mais sofre, porque é quem mais vai ter que perder indústria. E é razoável entender por que vai ter uma desindustrialização. Porque o Brasil não tem nem competitividade dinâmica para disputar na primeira divisão da economia mundial, com os Estados Unidos, com o Japão, com a Alemanha, nem competitividade espúria, salário baixo, para competir com a China e com a Ásia. Então nós ficamos no meio da quadra e a nossa indústria terá que ser destruída e está sendo destruída. O que é a reversão neocolonial nas relações de trabalho? É um trabalho, né, se na economia, o que avança? Né, o que morre? A indústria. O que avança? Qual é a frente de expansão do capitalismo brasileiro? Agronegócio, extrativismo mineral. Então, qual é o projeto? O PMDB fez um projeto que se chama Ponte para o Futuro. Qual é o futuro deste projeto? Transformar a economia brasileira numa mega feitoria moderna. Esse é o projeto, que é um projeto altamente ousado. Levar o Brasil ao século XIX, olhando para o XVIII. Esse é o projeto, se der certo. Isso é importante para a gente entender o seguinte: bom, mas a forças produtivas mais simples corresponde necessariamente a relações capital-trabalho mais primitivas. Ou seja, qual é o trabalho de uma neocolônia? Porque é isso que é o projeto. Né? O que era uma economia colonial? Uma economia de produção de mercadorias em grande escala, no regime de monocultura, vou para o mercado exterior, explorando mão de obra barata e depredando o meio ambiente. Bom, é isso que está sendo. Esse é o projeto. Qual é o trabalho que corresponde a isso? Eu vou chamar de um trabalho neo-escravo, precarizado, sem direitos, sem aposentadoria, sem políticas sociais. Esse é o projeto que está sendo posto. Então, são essas as mudanças profundas que condicionam a vida nacional. Bom, e a eleição? E a disputa de poder? Qual é a resposta, então, da burguesia
a esta crise? É sancionar as tendências da divisão internacional do trabalho. Se a divisão internacional do trabalho nos condena a ser uma neocolônia, então qual é a política de ajuste? Nos transformar numa neocolônia, que é o programa Uma Ponte para o Brasil. Agora, para que isto aconteça, é importante que, que este projeto não tenha oposição. E aí nós vamos para a dinâmica do poder. Porque essa é a resposta da burguesia brasileira à crise. Sancionar a resposta da burguesia central. Transformar este país numa espécie de um grande negócio. Um grande negócio colonial. Porque isso é que era a colônia. O que era a colônia? Tudo subordinado a um negócio. Por que latifúndio? Para não ter homem livre no campo. Por que trabalho escravo? Para aumentar a extração de excedente. Por que escravo negro? Para aumentar a transferência do excedente para a metrópole. Porque Portugal controlava a rota de tráfico negreiro. Então, tudo subordinado aos negócios. E agora, qual é o projeto? É tudo subordinado aos negócios. Mas para que isto ocorra, o trabalho, as classes subalternas, os trabalhadores têm que estar a zero, politicamente a zero. Porque se ele for perguntado, se os brasileiros forem consultados, vocês querem virar um neo-escravo? Eles vão dizer não. Então, para que este projeto passe, é importante que os trabalhadores fiquem a zero. Fiquem a zero como classe, desorganizados, sem projeto, sem saber o que está acontecendo, perdidos. Fiquem intimidados pela criminalização da luta social e da luta política. Sem instrumentos, porque os instrumentos de luta estão cooptados pelo sistema. Então, vocês lembram, o ano passado houve uma greve no dia 28 de abril, grande, mas não houve uma segunda greve, porque na hora de fazer a segunda greve, os sindicatos tiraram o pé do acelerador. Ninguém fez. Houve um acordo político geral, não vamos derrubar Temer, vamos sangrar Temer, e começou uma outra dinâmica. E isso tudo parou. Então, para que este projeto passe, a classe tem que estar a zero, como classe. Mas mais do que isso. O trabalhador tem que estar a zero, mesmo na sua capacidade de expressão individual, política, na forma de voto. Porque quando a gente vota como indivíduo, como eleitor, como, aspas, cidadão. A gente não vota como classe, a gente vota individualmente. Mas mesmo esta expressão da soberania popular tem que ser anulada. Porque se for perguntado, fizer um debate amplo e um debate franco, e as pessoas poderem escutar não só o que diz a Miriam Leitão na CBN, mas poderem escutar o contraditório, o povo vai dizer, não, eu não sou besta, eu não quero esse projeto. Esse projeto é contra mim, é contra os brasileiros. Esse é o projeto do grande capital, da plutocracia brasileira. Então é importante atacar a democracia. E com isso nós chegamos à crise política. Qual é a crise política brasileira? Qual é a essência da crise? Porque a crise é muito maior do que o PT, do que o Lula, do que a Dilma, do que o próprio Temer, do que o Aécio. O que é a crise? É a crise da nova república. É a crise do sistema político que foi montado na transição por cima da ditadura militar para o Estado de Direito. A transição possível criou a Constituição de 88. Que é uma Constituição que foi batizada pelo Ulisses Guimarães como a Constituição Cidadã, que é um bom nome de fantasia para a Constituição. O que a Constituição prometia? Prometia para os brasileiros cidadania. Prometia a Suécia. Mas o que ela entregava? Para uma parte pequena da população, Miami, que já é bem pior que a Suécia,
mas para o conjunto dos brasileiros, o Haiti. Então, esta Constituição, ela trazia no seu bojo uma contradição que permaneceu latente durante toda a sua existência, que é, ela promete uma coisa que ela não pode dar. Ela promete um capitalismo civilizado, mas ela entrega um capitalismo selvagem. Eu vou dar um exemplo para que isso fique claro. Qual é o salário mínimo do Diese? Alguém já escutou falar disso? É quase 4 mil. Né? O que é o salário mínimo do Diese? O Diese é um instituto, né, dos sindicatos de estatística, de cálculos. Ele, na verdade, ele calcula o valor, né, em dinheiro que seria necessário para comprar a cesta básica estabelecida em lei para que uma família de 4 pessoas viva decentemente. Então, a burguesia brasileira diz, uma família de 4 pessoas, para viver decentemente, ela tem que ganhar 4 mil. Mas quanto que ela paga? Menos de 1.000. É o que dá. Né? Então, tem o teórico e tem o real. O real é 4 vezes inferior ao que ela considera como mínimo. Porque a Constituição é burguesa, ela que considera isso. Então, esta é a contradição latente. Então, nós prometemos SUS, mas não conseguimos entregar o SUS. Prometemos educação gratuita e pública para todo mundo, mas não conseguimos incorporar todo mundo na educação. E isto vale para todos os aspectos da sociedade. Bom, esta contradição estoura nas ruas em junho de 2013. Em junho de 2013, a moçada vai às ruas para pedir mais. Queremos política social para valer. Não? Aquela brincadeira, queremos padrão FIFA. Então, as contradições do Brasil estouram ali. Não queremos ficar subordinados à FIFA. Vocês lembram as brigas da polícia contra a juventude, que tem até um aspecto, se não fosse o aspecto simbólico, seria até infantil. Tinha uma linha FIFA, vocês lembram disso? A linha FIFA era a soberania da FIFA. E a moçada atravessava a linha FIFA, que é para desacatar, no fundo para dizer, olha, o país é meu, eu quero o meu país. Assim como eles cercaram o Congresso para falar, para passar um sabão nos políticos, para falar, nós queremos política para valer. Mas como é que a burguesia reagiu? Vocês lembram? Ela primeiro bateu. 2.000 virou 4.000. Aí ela bateu mais ainda. Aí 4.000 virou 8.000. Aí, vocês lembram disso? Haddad e Alckmin jantando em restaurantes na França, bolando mega eventos, todos elogiando a ação firme da polícia. Aí a polícia bateu para valer. Foi o dia que o repórter perdeu o olho. Aí foram 40.000. Aí a burguesia nossa, que é boa de mando, olhou e disse, isto não está funcionando. Vamos mudar. Vamos mudar a tática. E falaram, olha, agora é o seguinte, é sem bandeira, vocês lembram disso? E sem partido. E a Rede Globo, mas tinha bandeira. Qual era a cor mesmo da bandeira? A gente via aquelas passeatas, na segunda, no desdobramento das jornadas de junho. Qual era a cor das passeatas? Vocês lembram? Vermelhas, não eram? Não. Qual era a cor da passeata? Amarela. Era a camiseta nobre da FIFA, da CBF. Lembram disso? Ou seja, tinha bandeira. Ordem e progresso. Lema do governo Temer. Ordem. Progresso, negócio. Ordem, pau. Obediência. Então, e tinha partido. Porque todo mundo sabia o dia que ia ser, era irradiado, era o partido da Rede Globo. A Rede Globo pegou e falou, eu comando isto. E a burguesia comandou. E, na verdade, a agenda de junho de 2013, que era a agenda de mudanças estruturais, queremos um Brasil para valer, a burguesia pôs uma outra agenda, que era a agenda do ajuste. E isso foi feito no meio da coisa.
Não sei se vocês lembram aqueles dias dramáticos. O Lula nunca ficou tanto tempo sem falar. A Dilma entrou na clandestinidade, pegou aquela técnica dela que ela já sabia e entrou na clandestinidade. Ficou 10 dias, não falou. Mas aí, finalmente, ela apareceu. E tinham 5 medidas, vocês lembram disso? E sabe qual era a primeira medida? Ajuste fiscal. Mas não era isso que a Rua tinha pedido. A Rua não tinha pedido ajuste fiscal. A Rua tinha pedido direitos já, que exige gasto fiscal. Mas qual foi a resposta? A resposta não foi para a Rua. A resposta foi para o grande capital. Ajuste já. E começa, então, um movimento de fazer o ajuste. Então, a crise que nós estamos assistindo é a crise daquele fiapo de democracia instituído na transição da ditadura para o Estado de Direito. Era uma democracia desigual, como tudo no Brasil. Mais democrática para um professor da Unicamp, bem pouco democrática para um brasileiro pobre da periferia. Mais democrática para o favelado ao meio-dia, muito menos democrática quando chega às 11 da noite. Porque é assim que funciona o Brasil. O país é desigual. E ele funciona para os ricos e para os pobres de maneira qualitativamente diferente. Então, esta é a essência da crise. Entender a crise é entender o que morre, o que vai ser reciclado e o que nasce. O que morre na economia? A indústria, a industrialização. Não quer dizer que não vai ter indústria aqui. Quer dizer que não vai ter um sistema econômico nacional organizado em torno de um sistema industrial. O que está morrendo na política? A nova república. Como é que ela está sendo morta? Na prática. Quem é que mata a nova república? O que eu vou chamar aqui de partido do fora todos reacionário. Eu faço uma cruzada contra a corrupção. Apuro a corrupção. Mostro para a população brasileira que todos os partidos estão a serviço de grandes empresas. E que todas as lideranças políticas brasileiras são despachantes do grande capital. Todos. E não é que quando apuro o Cabral é verdadeiro, quando apuro o Lula é de mentira, ou vice-versa. Não. Todos. Eu apuro cientificamente isso e jogo de maneira espetacularizada, banalizada pela TV na casa de todo mundo. Com isso eu desmoralizo os políticos. Não sobrou ninguém. As pessoas dizem, mas o Lula apanha mais do que o resto. É verdade. O Lula apanha dobrado ou triplicado. Por quê? Porque o Lula representa, mais do que os outros, as esperanças da nova república. Quem é que tem esperança no Alckmin? Ninguém. Mas no Lula se tinha esperança, a ideia de que a esperança venceria o medo. Então ele tem que apanhar dobrado, mas todos apanham. Por exemplo, Aécio Neves, que tinha uma carreira brilhante pela frente, virou pó em 2 dias. É ou não é verdade? Virou pó em 2 dias. Quanto tempo demora para construir uma liderança que nem o Aécio Neves? Décadas. Pois a burguesia destruiu o Aécio, o Serra. O Serra está escondido. Ninguém escuta mais falar do Serra. O Temer, completamente liquidado. A preocupação central do Temer agora é como não ser preso depois que terminar a presidência. Esse é o grande problema. O grande dilema de Temer é esse. Um imbecil completo que conseguiu comemorar. Imbecil até é pouco para ele, mas que conseguiu pôr como lema do governo, vocês viram? O Brasil voltou 20 anos em 2. O que não é verdade, porque foram muito mais do que 20 anos. Mas mesmo assim, é só uma mente, mentecapta como a dele,
para imaginar que isto seria um lema. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: todos estão destruídos. Todos. Isto é para resolver problema de corrupção? Tem nada a ver com corrupção. Nada a ver. A corrupção é um elemento central do padrão de acumulação do capitalismo, e do capitalismo brasileiro em particular, e é um elemento central do padrão de dominação da burguesia brasileira. Sem a corrupção, isso daqui não dura 2 meses. Aqui nós temos uma revolução em 2 meses. Não é para resolver corrupção. Qual é a causa da corrupção? Isso é que mostra o poder que a burguesia tem de manipular a opinião pública. Né? Ele passa todo dia o combate, todo dia o paladino da corrupção, que é o Moro. Mas qual é a causa da corrupção? Leiam qualquer delação de um alto executivo da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, vocês vão ver qual é a causa da corrupção. A empresa. É o capital que compra o político. Todos eles explicitam isso. Agora, o que esta operação faz em relação ao empresário? Sai solto pela delação. E a empresa? Sai por um acordo de leniência, que quer dizer o seguinte: eu pago uma multa e continuo operando. A multa da JBS todo mundo acompanhou. Era gigantesca. Ele conseguiu uma informação confidencial com o Temer, especulou, ganhou mais dinheiro do que a multa, bom, e no final exagerou, acabou preso pela segunda roubalheira que fez. Né? Ou seja, a JBS é uma empresa delinquente. Ela não pode existir. Ela controla 200 parlamentares. É o maior partido do Brasil, de todos os partidos. Ela é de centro, de direita, de esquerda, de tudo. Ela tem que ser expropriada, mas não é isso que está em questão. Ninguém aqui está discutindo acabar com a corrupção no Brasil. Se tivesse, jamais o Temer poderia estar onde está. Não se trata disso. Se trata do quê? De eliminar o sistema político. Então, quem ataca? O fora todos reacionário. E quem resiste à morte? Porque o velho resiste. A nova república resiste à morte. E ela é poderosa. Ela tem deputados, ela tem ministros do Supremo. Então, este partido aqui é o partido que eu vou chamar de Partido do Estanca Sangria. Se eu falar assim, vocês entendem? É com o Supremo, com o Lula, com todo mundo. Né? É o partido idealizado pelo Jucá. Né? Então, este partido resiste. Quem é o ministro do Supremo deles? Ganha uma medalhinha aqui, enfim, Che Guevara, que é uma boa medalhinha. Quem acertar? Quem é o ministro, o chefe do ministro deles? O Gilmar Mendes, todo mundo sabe. Ele mesmo se apresenta como tal. Então, esta é a briga política real. Qual é a briga? A briga é o seguinte: a burguesia tem que substituir este sistema. Ele está destruindo este fiapo de democracia. Não é para resolver problema de corrupção, ao contrário. É para fazer um controle do capital sobre o Estado mais funcional ainda do que este. Por quê? Porque este tem um inconveniente. De 2 em 2 anos, o povão tem que ser chamado para sancionar a política. E mesmo que a eleição seja uma espécie de um circo, mesmo que ela seja feita para que o povo não entenda nada do que está acontecendo, o povo entende e o povo se manifesta, e isso é arriscado. Então é preciso eliminar esta crosta de democracia. Para pôr o que no lugar? A burguesia não sabe o que pôr no lugar. E isso dá, inclusive, uma sobrevida ao velho. Porque ela não sabe ainda o que pôr, ela sabe o que ela quer tirar. Mas ela começa a apontar. Aponta para alguma coisa mais autoritária. O Bolsonaro é a expressão máxima disso. O que diz o Bolsonaro?
né? O Bolsonaro, ele vem. Na economia, qual é o projeto do Bolsonaro? O mesmo. O Bolsonaro, antigamente, ele pintava um pouquinho de ser nacionalista, chegou até a votar umas coisas mais contra o liberalismo. Mas agora, outro dia, ele deu uma entrevista e perguntaram para ele, qual é o projeto econômico? Aí ele falou, projeto econômico não tem a menor noção, não entendo nada disso. Eu vou lá e contrato uma pessoa do mercado. Aí os meus colegas no instituto, não sabe economia, é um imbecil. Não, eu tenho outra visão. A resposta foi brilhante. Ele diz, olha, eu vou fazer o que vocês mandarem aqui. Eu pego, contrato um do mercado e ele vai fazer toda a receita que tem que fazer. Eu vou dar uma solução para o problema político. Qual é a solução Bolsonaro? A crise da política, a crise da democracia, a negação da política, a negação da democracia. Porrada. E a gente tem que pensar isto com muita seriedade. Por quê? Porque se a economia é neocolonial, se o trabalho é neo-escravo, qual é o padrão de dominação? Neopelourinho. Não é isso? Tem que ser o capitão de mato, que tem que ser reempoderado para segurar o povo, né? E pôr goela abaixo do povo. Este é o projeto. Se vai ser pela mão do Bolsonaro, pela mão do general Mourão, por que mão vai ser, nós não sabemos. Mas este é o projeto da burguesia. E é dentro deste quadro que está se armando estas eleições. Esta eleição, todo mundo tem que lembrar, ela vai ser feita sobre a égide da reforma política do Eduardo Cunha. Lembram do Eduardo Cunha? Ele é que comandou esta reforma política. Mas como é que ele fez a eleição? Aumentou a cláusula de barreira. Ou seja, se o partido não tiver um mínimo de voto, ele perde o fundo partidário, praticamente cai na clandestinidade, né? Com isso ele fez o quê? Bom, ele encurta o tempo de campanha, porque ele diz que a política é uma coisa muito chata e que aborrece o brasileiro. Então vamos fazer uma campanha bem curtinha. Pega o tempo de televisão dos partidos menores, diminui, e pega um fundo partidário imenso e joga na mão dos partidos. Com isso, o que a burguesia fez? Ela está reorganizando a política para esta eleição. Reorganizando como? Eliminando a crítica de esquerda. Porque, claro, se eu tenho que ter 12 deputados, não tenho tempo para fazer a crítica, não tenho acesso aos meios de comunicação, ou eu falo o senso comum, ou eu não tenho nenhuma chance de convencer ninguém. Então eles armaram um processo eleitoral para, digamos, dar uma solução para esta crise. Vão dar a solução? Na minha opinião, não, porque a crise é estrutural. Então, dentro do jeito que está, quais são as opções que o brasileiro tem nesta eleição? Na economia, qual é o debate? Mais ajuste, menos ajuste. Ajuste com Temer, ajuste com fora Temer. Esse é o debate. Mas nós estamos discutindo o quê? Ajuste. Na política, qual é o debate? Mais autoritarismo, mais controle sobre a população. Estes são os debates, né? Que é o debate, por exemplo, da segurança. Qual é o debate da segurança real? É o debate da contenção da rebelião potencial dos pobres. É isso que é o debate, né? Então, esta é a eleição que eles armaram. O que vai sair desta eleição? Esta eleição não resolve nada. Nada, absolutamente nada. Por quê que ela não resolve nada? Ela não resolve nada porque se algum candidato do partido da Estanca Sangria ganhar, a morte da nova república continua posta. Eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente entender a gravidade da crise. Fim do trabalho escravo. O que acontece com o império? Cai. Mas foi quase que automático, né? Desmantela.
Fim do café, República Velha. Fim da industrialização nacional quando as multinacionais assaltam a industrialização. Fim do getulismo, queda do Jango. Crise terminal da industrialização internacionalizada. Esta superestrutura vai ruir. Não é impossível que a eleição de 2018 dê um tempo, faça esta agonia se prolongar. Não será por muito tempo. Por quê? Porque esta, digamos, estrutura política não tem a menor condição de legitimar um projeto que condena o Brasil a voltar ao século XIX. Então, a luta de classes vai ferver no Brasil. Vai ferver, porque o projeto da burguesia é antagônico com o projeto do povo brasileiro. Então, esta é a situação em que nós estamos. O que falta neste cenário para a gente abrir para o debate? Então, tem o partido do Estanca Sangria, que prolonga a agonia da nova república. O principal representante dele está preso, é o Lula. Então, ele está capenga. Mesmo assim, ele é um risco. Tem o partido do Fora Todos, que não tem um projeto claro, mas que tem um projeto antissistêmico, Bolsonaro. Eu me lembro de ver minha filha, 5 anos atrás, pequena, com 11 anos, falando, pai, tem o Bolsonaro. E eu, filha, isso é coisa de internet. Então, não, pai, ficar de olho por causa do que o Bolsonaro está fazendo um estrago aí. Eu falei, não, isso é coisa de escolinha de menina de classe média. Não é verdade. O Bolsonaro penetrou na classe operária. Eu tenho uma companheira do Rio Grande do Sul, Dani Conte, que estava indo para casa na periferia à noite e escutou o seguinte diálogo de um trabalhador com o motorista de ônibus. Atacam os nossos direitos, querem pegar nossa aposentadoria, roubam de porta aberta, Bolsonaro. O que falta neste cenário? Falta uma resposta dos trabalhadores. Qual é o projeto dos trabalhadores? Está nas jornadas de junho. Direitos já. Direitos já. Qual é a resposta que nós temos que dar à crise da democracia? Não é a negação da democracia, mas ao contrário, é a realização da democracia. Ou seja, nós não queremos uma democracia formal que diga 4 mil é o salário mínimo. Não, nós queremos 4 mil de salário mínimo. Ou seja, ou se casa mudança social com liberdades democráticas, ou o povo não vai para a rua para defender a democracia. Agora, este projeto não está em campo, que é força da burguesia. Capacidade que a burguesia tem de dizer o que pode ser discutido, o que não pode ser discutido. Vocês já ouviram falar de vaca amarela? Você já ouviu falar? Então você já está bem brasileiro. Vaca amarela, não sei o que lá na panela. Quem falar em mudanças estruturais, quem falar em revolução social, transformação política profunda, come tudo que está na panela. E ninguém fala. Todo mundo se ajusta. Então, este é o impasse em que nós estamos. Esta é, no fundo, a questão real que está subjacente à luta política nacional. As eleições, tal como ela está posta, ela está completamente dominada pela agenda econômica e política da burguesia. O que vai resultar disto? Um poder, um novo poder que já nasce em crise. E o nosso problema, muito maior do que saber quem escolher agora, em outubro de 18, é saber o que fazer em agosto de 19, quando ficar claro que qualquer que seja o eleito, o sistema como um todo está gangrenando e tem que ser refundado. E ele só será refundado
a favor do povo se o povo estiver na rua. E o povo só vai para a rua se ele associar democracia a vitórias objetivas, concretas, né, no seu padrão de vida, no seu nível de vida. Então é essa a questão. O projeto da burguesia é antagônico com os interesses dos trabalhadores e com o futuro do Brasil como sociedade nacional. Ou os de baixo se organizam para fazer a disputa e fazer um outro projeto, ou nós vamos nos afundando na barbárie capitalista brasileira. Este é o debate que eu queria fazer com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Plínio, pela sua exposição brilhante. E agora vamos fazer, acho que algumas rodadas, podemos fazer 3 questões e depois outra rodada. Sempre peço para o pessoal que vai falar, é difícil fazer uma questão inteligente numa frase, tudo bem, mas então, assim, uma certa capacidade de síntese para que todo mundo possa, todo mundo não, mas para que possamos fazer várias questões, tá bom? Então, se estiver interessado, como eu já estou com o microfone, vou aproveitar e, enquanto as posições se definem, a sua visão, Plínio, é radical, é realista, é radicalmente realista, e eu penso que o Brasil, a gente conhece mais o Brasil que aparece na mídia, o Brasil dos brancos, mas o Brasil é enorme em termos de uma população que não aparece e uma população que é o que a gente identifica mais com os movimentos sociais. Então, a minha pergunta é que você faça, se possível, uma reflexão em que medida isto pode trazer esperanças, essa luta, esse caldeirão que está aí, que é muito maior que a própria sociedade dos brancos, digamos assim. Então, que possibilidades temos de ter um Brasil mais inclusivo, baseado nesses movimentos hoje? Diga seu nome, por favor. Boa noite, meu nome é Camila, eu sou aluna aqui do ICSA. O ICSA é um programa de mestrado interdisciplinar que nós temos aqui, em Ciências Humanas. Plínio, primeiramente, parabéns pela exposição, achei muito enriquecedora, acredito que todos compartilham da mesma opinião aqui. E eu achei muito forte, né, quando você disse que essa eleição ela não resolve nada, né? Eu, particularmente, já venho algum tempo que venho fazendo algumas reflexões. Eu tenho bastante dúvida se vai acontecer eleições esse ano, né? E aí, quando você diz isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é se, de alguma forma, é possível a esquerda discutir um boicote a essas eleições, se a gente realmente acredita que essa eleição esse ano não resolve nada, todo esse cenário desesperador que a gente se encontra, seria uma proposta a gente falar, não, eleições dessa forma nós não queremos? Obrigada. Boa noite, professor Plínio. Meu nome é Cícero, sou formado aqui no programa de mestrado no ICS. Eu estudei a Flasco, que é uma fábrica ocupada, né? E é uma lição de tomada dos meios de produção, assim como o próprio o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e do Movimento Sem Terra como um todo, né? E eu queria perguntar para o senhor como fazer a tomada dos meios de produção e legitimar, sem ter que depender do Estado para legitimar essa tomada dos meios de produção. E se você acredita na Revolução Armada também. Obrigado. Mais uma ou fazemos as duas? Vamos fazer. Acho que são daí 3 boas, depois vou pôr aqui. Mais uma? As questões são complicadas, para a gente poder fazer o debate, eu vou respondendo aos poucos aqui.
queria começar com o problema dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são importantes, porque eles atenuam a ofensiva do capital sobre o povo, principalmente nas trincheiras concretas de cada movimento, na moradia, na terra, na ocupação de uma fábrica e tal. Mas nós não podemos pedir aos movimentos sociais o que ele não pode dar. O que ele não pode dar? Nós não podemos querer uma solução do movimento que esteja além da possibilidade de qualquer movimento social. O movimento social ele se organiza em torno de um problema concreto, para resolver este problema concreto. Mas ele não tem um programa para o conjunto da sociedade. Nós temos, o que falta à esquerda? Falta um programa. O Gramsci dizia que quem não tem programa, está na política sem programa, faz o programa de quem tem. Então, o miolo da discussão da esquerda aqui agora é, na verdade, qual é o nosso programa. Qual é o programa que organiza a esquerda? É o programa do PT. Ele é que organiza a esquerda inteira, inclusive o PSOL. Qual é o programa do PT? Nós seremos o menos pior. E é verdade. Nós seremos o ajuste em dose mínima, o autoritarismo em dose menor. Nós faremos tudo menos ruim. Esse é o programa que está posto. Nós temos que ter um programa. Se a gente não tiver um programa, a gente não adianta estar na eleição, porque a gente está sem estar. Porque a gente está sem personalidade política real. Então, a pergunta é: qual é a alternativa para o Brasil? Por exemplo, na economia, como é que resolve o problema do Brasil? Não resolve dentro do plano real. Por quê? Porque a regra do plano real, que é todo esse conjunto da institucionalidade que começou a ser montada no Brasil no ajuste do FMI na década de 80, que depois dá um salto de qualidade com a chegada do Collor, que depois se cristaliza com o Fernando Henrique. Então, esta engenharia de política econômica, ela é contra o povo. A gente vai jogar o dado todas as vezes vai dar contra o povo. Então, nós temos que ter uma outra política econômica. Isso tem que ser proposto para o povo. Nós temos que ter um outro programa. Qual é o programa? O programa é: sem mudanças de estrutura, os problemas do Brasil não são resolvidos. Por quê? Porque o racismo no Brasil é estrutural. Porque o machismo no Brasil é estrutural. Porque a corrupção é estrutural. Porque o latifúndio é a condição de expansão da economia brasileira. Porque a especulação imobiliária é o móvel do capital mercantil urbano. Então, ou muda isto para valer, ou nós vamos ter que discutir a solução deles. E aí nós podemos discutir mais rápido, mais devagar. O PT é o mais devagar, é o Despacito. Então, o povão olha e fala: bom, metade não vota. Metade ou vota nulo, branco ou nem comparece. A outra metade, 40%, fala: eu vou no Despacito, que pelo menos é Despacito. Então, nós temos que ter um programa. Como é que cria um programa? O Bresser Pereira, por exemplo, acha que ele tem um programa. E ele fica ansioso, porque ele sabe que ele tem a solução, mas ninguém dá oportunidade a ele. Aliás, já deram. Todas as vezes que ele foi para o governo foi um desastre. Mas ele corrigiu e acha que agora ele sabe mesmo. Bom, o que é um programa? É a fusão da luta com a crítica. O movimento social está na luta, mas ele tem que ter a crítica, ele tem que ter um projeto que vai além das estruturas. E é essa a questão que está posta. O que é esse projeto? Na prática, é o que eu vou chamar aqui de Revolução Brasileira.
Isso é discutido na CBN? Isso pode ser discutido no programa eleitoral? A burguesia não deixa. Por que que ela não deixa? Essa é uma bobagem imensa. Por que que ela criminaliza as lutas sociais? Por que que ela faz uma luta antiterrorista? Por que convoca o exército para segurar a pobreza no Rio de Janeiro? Porque ela teme a transformação social. Então nós temos que dar a esta vontade de mudança do povo brasileiro, nós temos que dar instrumento político, fazendo conversa séria com o povo, que é propondo as transformações estruturais. Bom, se isso é uma revolução armada, isso ninguém sabe como é que vai ser a mudança, né? Mas o que a gente sabe é o seguinte, da experiência brasileira. A experiência da luta armada foi uma experiência generosa, mas completamente fracassada. Porque quem faz a revolução é a classe trabalhadora. Ninguém faz por ela. Não adianta, é ela que faz. Qual vai ser a cara da revolução no Brasil? Jornadas de junho. Não sei como foi aqui em Limeira. Em Campinas foi grande. Em São Paulo foi gigantesco. Essa é a cara. Vai ser desse jeito. Mas vai ser desse jeito com bandeira, com partido. Olha como a burguesia nossa é boa de mando. Ela viu aquilo, olhou, opa, mas se eles não tiverem bandeira, programa, e se eles não tiverem partido, organização, não acontece nada. Pega, por exemplo, os protestos pelo assassinato da Marielle. Não teve antes, porque ninguém sabia que ela ia ser morta. Né? Teve durante, mas foi espontâneo. Não teve depois. Porque não tem programa, não tem organização. Esta é a vantagem da burguesia. Deixar a classe trabalhadora a zero. O nosso desafio é sair do zero. Para sair do zero, nós temos que ter um programa. Guimarães Rosa. Toda ação principia por meio de uma coisa pensada. Nós temos que ter algum plano, alguma ideia. E o plano está aí. Tá? As jornadas de junho. Direitos já. E para ter direitos já, nós temos que tirar privilégios já. Essa é a conversa séria. Só para encerrar esse assunto. Limeira, eu vim à noite e não vi, mas é cana, não é? É cana. Qual é a questão agrária aqui em Limeira? Como Ribeirão Preto, Araraquara e tal. Qual é a questão agrária? É a terra improdutiva? Isso é a questão agrária. Mas qual é o miolo da questão agrária? A terra produtiva, a cana, a soja, o eucalipto. É aqui que está o problema econômico, o problema social, o problema ambiental brasileiro. Mas isto, olha o poder da burguesia. Isto nós não podemos nem mencionar. Eu não posso falar, a soja é o problema. Eu tenho que falar o contrário. A soja é a solução. Mas a soja não é a solução. O milho não é a solução. Mas isso mostra, né, em que pé nós estamos no debate. Bom, eleições de 2018, na minha opinião, não resolve nada. Não resolve nada porque a esquerda não está presente na eleição, com personalidade política própria, com programa próprio. Então, você diz, o que faz com a eleição? A eleição é uma vitória da burguesia. Ela ganhou um tempo. Quanto tempo? Ela acha que vai resolver a crise política dela nesta eleição. Eu acho que ela não vai resolver nada, mas ela vai ganhar um ano e meio, ela vai ganhar. Você diz, e nós? Nós temos que fazer esta conversa com o povo. Então nós não vamos boicotar nada. Nós vamos participar. Mas nós temos que participar tendo que falar. E falando coisa séria. Sem aceitar o enquadramento que a burguesia nos impõe. De maneira direta ou indireta. E o povo vai escutar e vai reagir. Eu acho que o povo vai reagir bem. Eu acho que nisso estou junto com a burguesia. Porque a burguesia não abre fresta para a gente fazer essa conversa em lugar nenhum. Por quê?
Ou porque é conversa de louco, mas ela nunca teve problema com louco, então não pode ser isso, né? É porque ela sabe que isso é uma conversa perigosa. Bom, a última questão do Cícero. Cícero, a tua questão é ótima, porque como é que a gente continua a conversa? O que é a Revolução Brasileira? É a solução para os problemas históricos do Brasil. Quais são os problemas históricos do Brasil? Problemas que vêm lá da colônia, que eu vou simbolizar no problema do negro, da escravidão mal resolvida, não resolvida. É claro que o problema é muito mais amplo do que isso, mas isto está no meio de todos os problemas nacionais. Isto tem que ser resolvido. Que eu vou chamar isso de revolução democrática. Reforma agrária, reforma urbana, inversão completa da prioridade de políticas públicas. Bom, este é um lado. O outro lado é que nós temos que mandar no nosso nariz. A gente organiza o país como? Em função das agências internacionais de risco. Está lá a Argentina. Quando a coisa aperta, no caso a Argentina foi diretamente para o FMI. Nós não precisamos. Nós vamos, por enquanto, estamos seguindo docilmente o mercado, não precisa do FMI. Bom, nós temos que organizar o país em função dos interesses do conjunto dos brasileiros. Então, este é o segundo. Agora, isto é possível? A burguesia vai deixar? Eu acho que vai, porque nós temos uma burguesia muito razoável e muito civilizada. Ela vai permitir, não vai? Ela não vai deixar. Você diz, bom, então, isto aqui coloca em questão o socialismo. Enfrentar a burguesia. Mas isso nós temos que discutir. Então, o que é o socialismo? Como é que transita? Como é que faz? Que são as questões que você está propondo. Essas são as questões importantes de serem discutidas. E essa é a força da nossa burguesia. Esta conversa toda é uma conversa fora do permitido. Fora do permitido. Que é visto com estranheza. Se eu falar para as pessoas, revolução digital, olhinho brilha. Remédio revolucionário, o olhinho brilha. Carro que vai sem chofer, ótimo. Se eu falar revolução social, opa, esse cara é esquisitão. Porque o Brasil não precisa de revolução social. Isso é esse o debate. E é isso que eu acho que a gente deve fazer na eleição e fora da eleição. O tempo inteiro nós temos que rediscutir o que é Brasil, quais são os problemas do Brasil, quais são as mudanças profundas que devem ser feitas para que a gente possa fugir da barbárie. Fugir. 60 mil mortos de morte violenta, maioria negro. 60 mil mortos em desastre estúpido de automóvel. Hoje saiu o dado do IBGE. 28 milhões de brasileiros, 25% da força de trabalho, desempregada, desalentada ou subempregada. Isto é a barbárie concreta. É contra isso que nós temos que fazer a Revolução Brasileira. Mais uma rodada. Podemos fazer mais uma? Então... Boa noite, meu nome é Eber. Fazendo uma análise nos últimos 16 anos, as maiores centrais sindicais brasileiras se tornaram pelegas. E aí eu acho que, assim, numa revolução onde o protagonista é o trabalhador, qual seria o papel dos sindicatos? Mais uma. Eu vou aproveitar que eu estou com o microfone na mão e vou perguntar eu mesmo. Meu nome é Lucas, eu sou graduado aqui em Gestão do Comércio Internacional. Sou membro do LEG, fui orientando do professor online no meu TCC. E a minha dúvida é, nessa nova Revolução Brasileira, como o senhor disse, o que impede a burguesia de se apropriar dela da mesma maneira que ela fez em 2013? Como reeducar
uma população que está extremamente marginalizada, para que ela não seja manipulada de uma outra forma, para que ela tenha uma visão mais crítica e mais consciência de classe. Mais alguma questão? Podemos fazer essas duas? Ah, você queria fazer? Ah, não, então, Lucas, aqui. Aqui na frente. Essa semana teve um evento aqui em Limeira, na verdade aconteceu em vários lugares do mundo, o Pint of Science. E um dos professores da Unicamp falou sobre se os robôs vão roubar nossos empregos, né? Vão tomar nossos empregos. Ele falou na segunda-feira. E a resposta é que sim, né? E que isso é bom, né? Que isso pode ser bom. E para que isso seja bom, vai depender do que a gente vai fazer com relação a isso. E, por exemplo, uma das soluções era a renda mínima. A outra solução seria uma regulamentação, né? Por exemplo, cada emprego perdido vai esse dinheiro para um fundo para... Então, várias questões, né? Mas aí a pergunta que ainda ficou no ar é o seguinte: a regulamentação vai ser feita por quem estiver no poder. E os robôs estão manipulando as eleições, né? Como a gente viu com o Trump. Então, eu queria que você abordasse um pouco esse assunto também. Bom, vou começar pela Lívia. Nós estamos, na verdade, toda crise é um momento de mudança. A crise vai ter mudança, que é a dinâmica do poder. A briga na crise é como sair da crise. Quem vai pagar o pato, quem vai ganhar na retomada. Essa que é a discussão. A burguesia é muito clara nisso. Lembra do pato da Fiesp? Ela falou, quem vai pagar o pato? Vocês vão pagar o pato. E eu vou manter meu privilégio. Qual é o nosso programa? É tão simples. É inverter. Eu falei, não, eu prefiro do outro jeito. Eu quero meus direitos já e você termina com os teus privilégios. Essa que é a briga. De maneira muito clara, muito simples. Né? Bom, então, na crise, a solução burguesa para as crises é uma redefinição da sociabilidade burguesa, que passa por mudanças profundas. Uma das mudanças que nós estamos assistindo é o que os americanos chamam de revolução algorítmica, que é a capacidade que a computação nas nuvens dá ao capital de manipular grandes massas de dados de maneira economicamente viável. Isto está gerando uma nova rodada, uma brutal rodada de expropriação do conhecimento dos trabalhadores. Vou dar um exemplo claro. Eu lembro o telefone do meu avô, que é um homem do século XIX. E eu não lembro o telefone da minha mulher. Mas tudo bem, está aqui. Se não acabar a bateria, eu sei ligar. Olha o tamanho da expropriação. Ou seja, então, nesta expropriação, o capital está ganhando uma capacidade de redefinir a sociabilidade de uma maneira ainda mais bárbara, ainda mais desumana, onde o ser humano vai ser quase que transformado num ventrílogo do capital. Isso vale para todo mundo, inclusive para professor. Vale para todo mundo. Já vai vir o manual de economia, já com PowerPoint, isso já está, mas já virá já com o locutor da Globo fazendo a aula. O professor fica ali, está sendo expropriado. Então, esse é o tamanho. Tem profissões que estão terminando, contador, já advogado, professor, chofer de táxi. Esse é o tamanho da mudança que está posta aqui. Isto tudo é bom ou é ruim? Gente, aí nós temos que saber o seguinte, de que lado nós estamos. Se nós estamos do lado do capital, é, em certo sentido, bom, porque vai aumentar o lucro do capital.
Você diz, mas o capitalismo marcha para onde? Para o abismo. Vocês podem ver, né? Quantos filmes de Hollywood sobre o fim do mundo? Milhares. Quantos sobre o fim do capitalismo? Nenhum. Porque qual é a lógica do capital? Nós vamos até o fim do mundo, mas nós não aceitamos o fim do capital. Então, isso é bom para o capital. Agora, para o ser humano, isto é barbárie. E cria a necessidade de uma resposta, e essa resposta, o quanto antes ela venha, melhor. Lucas, qual a garantia de uma revolução não ser incorporada pela burguesia? Uma pergunta super importante. Nós estamos vivendo uma conjuntura histórica que eu vou chamar de revolucionária, no sentido que são mudanças profundas. A burguesia sabe disso e está dando uma resposta revolucionária. É uma revolução reacionária, que põe o Brasil no século XIX, mas não deixa de ser uma mudança profunda, estrutural na sociedade brasileira. Bom, nós temos que ver se a gente consegue dar uma outra solução. Mas nem toda conjuntura revolucionária desencadeia a revolução. Nem toda revolução vinga. E nem toda revolução que vinga é uma revolução socialista. Isso é a história que faz. O único jeito da revolução ser socialista é ela ser radical e controlada de maneira independente pelos trabalhadores. Se não tiver isso, sempre há o risco da cooptação, porque é um jogo, é uma guerra, é uma luta de classes. Faz parte do jogo da burguesia cooptar parte da classe operária. Essa cooptação ela é feita de maneira muito sutil, mas muito concreta. Por exemplo, a burguesia conseguiu que nesta eleição não fosse debatido com o povo brasileiro nenhum programa que colocasse na ordem do dia a Revolução Brasileira. É uma vitória da burguesia imensa. Ela fez isso, ela neutralizou tudo, pôs o debate que ela quer. Então, Lucas, sempre há essa possibilidade. O Florestan Fernandes dizia o seguinte, que a burguesia mandava no povo porque deixava o povo a zero. Deixa o povo a zero porque ou ele coopta ou ele esmaga. Bom, qual é a nossa tarefa? Nem se deixar cooptar, nem se deixar esmagar. Porque se ela puder, ela vai esmagar, e se ela puder, ela vai cooptar. Ou seja, é uma linha de independência de classe. Eu acho que não tem outra saída. Everton, o sindicato é um movimento social. Como todo movimento social, ele tem um alcance limitado. Ou seja, o alcance dele é a luta pelas condições de trabalho e de salário dos trabalhadores. Agora, ele é um instrumento dos trabalhadores. É um instrumento que pode estar cooptado pela burguesia, neste caso, ele vai ter que ser recriado pelos trabalhadores, e sempre há o risco desta cooptação. Aliás, a burguesia brasileira é campeã mundial de cooptação. Nós aqui na universidade sabemos bem disso. Mas em qualquer espaço, a burguesia brasileira remunera muito bem os traidores da classe, mas muito bem. Então isso, digamos, a gente tem que ter consciência disso e ter um movimento, uma organização que tome todas as precauções contra estes possíveis desvios. Acho que é isso. Mais alguma questão? É a última rodada, ok? Então, boa noite, meu nome é Ana Beatriz. E outro dia eu vi uma reportagem de uns empresários que estavam levando suas empresas para o Paraguai, tipo, industrializando lá no Paraguai. Isso seria parte desse processo de desindustrialização que você falou?
Mais alguém? Prazer, meu nome é Marco, parabéns pela palestra. O professor falou bastante sobre burguesia, toda hora falava nessa palavra, né? E o brasileiro, assim, tem essa questão da diferenciação, né? De fazer parte de algo que o diferencia dos demais, né? E eu achei interessante fazer essa pergunta, embora simples, mas para a gente poder ter uma ideia dentro das suas palavras, né, de que o que é burguesia para o professor. Porque às vezes a gente vê alguém que comprou uma camiseta da CBF lá dividida em 12 vezes, né, e está se achando um burguês, né? Então é uma pergunta simples, mas só para a gente poder. Mais uma questão aqui. Boa noite, professor Plínio. Eu quero fazer uma pergunta sobre uma bandeira de seu pai nas eleições de 2010. Ele era muito enfático sobre a reforma agrária, né? Ele dizia que faria sem consultar, né? Ele propunha um referendo, um plebiscito, né? Mas isso sempre foi uma bandeira dele desde quando foi deputado. O professor acha que hoje uma reforma agrária, e engraçado que nos debates a bancada ruralista ali nem respondia as perguntas dele, né? Mas hoje, né, 2018, frente a 2010, uma reforma agrária nos moldes em que ele propunha, o que causaria nesse contexto todo econômico e político, né, se tivesse brechas de acontecer? Porque nenhum candidato fala em reforma agrária amplamente, né? Fala em outras coisas que tira direitos, né? Ok, obrigado, Murilo. Acho que com isso encerramos. Tudo bem? Então... Bom. Foi. Não, então, primeiro, eu acho aqui o seguinte, na verdade, nós fizemos uma conversa rápida, mas é uma conversa muito séria. É um começo de conversa. Porque tem muita coisa aqui muito complicada. Por exemplo, o que é desindustrialização? Então, eu, por exemplo, no meu instituto, tem um montão de economistas, colegas meus, competentíssimos, fazem paper adoidado um atrás do outro para dizer que não tem desindustrialização. Tem um novo tipo de industrialização. A gente tem que saber o seguinte, qual é o debate? O debate da industrialização no pensamento brasileiro, na sociedade brasileira, é o debate da constituição de uma base material de uma sociedade nacional. Então, como é que a sociedade, para se reproduzir materialmente, ela tem que ter uma base material? E é dentro desta discussão que surge o debate da industrialização. O que é uma economia colonial? Ela é um apêndice, né, da metrópole. E tudo gira em torno da metrópole. Ela não tem nenhuma autonomia. Ela não é feita para os nacionais. Na nossa economia colonial, o afã de ganhar dinheiro era tão grande que um país que nem o nosso, em alguns momentos faltava comida na cidade. E a metrópole tinha que fazer alguns decretos para obrigar os fazendeiros a plantar mandioca, milho, arroz, o mínimo, para que não faltasse comida nas cidades. Agora faltou água em São Paulo, e bobeou, falta outra vez. Isso mostra o seguinte, como nós não estamos tão distantes da colônia. Então, qual é o debate da industrialização? É a construção de um sistema industrial. Então, todo o debate, Celso Furtado, Caio Prado Júnior, todo o debate brasileiro gira em torno de precisamos construir um sistema econômico nacional. E a coluna vertebral disso é uma indústria. Bom, isto acabou. Agora vocês vão escutar o Ciro Gomes falando que vai fazer industrialização. Bom, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. O Trump falou que vai reindustrializar os Estados Unidos. Não vai. Porque a mudança nas forças produtivas mudou isto. Então, se nem os americanos têm mais um sistema industrial no sentido que eu estou falando, coitadinho do Brasil. Não tem a menor condição de ter. Isto é parte do que eu chamei de
crise estrutural do capitalismo. Não somos só nós que estamos mal. É que aqui nós estamos na periferia. Então isso daqui é mais bárbaro. Nós avançamos mesmo menos na civilização e vamos cair mais rápido para a barbárie. Mas não quer dizer que lá tenha problema. Então, o debate da industrialização é maior do que o deslocamento dessas empresas para o Paraguai. É um processo estrutural. E que, desta vez, houve um momento em que o mundo se organizou de um jeito que permitiu ao Brasil industrializar. A industrialização brasileira foi, em certo sentido, um susto, porque nós não tínhamos nenhuma condição de industrializar. E, de repente, o mundo armou de um jeito que permitiu a industrialização por substituição de importações. Bom, o mundo agora está particularmente adverso a um país como o Brasil. 200 milhões de pessoas, é muita gente, um parque industrial amplo que vai ter que ser paulatinamente sucateado. Então, isto coloca em perspectiva uma situação de muita instabilidade econômica e política. Bom, o que eu chamo de burguesia? Né? Esse é um outro debate importante e que a gente tem que fazer, mas não faz. Porque em 64, a burguesia diz, olha, aqui vai ser capitalismo dependente. E acabou. E vaca amarela, revolução sou eu. O golpe de 64 se chamava Revolução. Aliás, o Aécio Neves, o da Carreira, ele só chamava a ditadura de Revolução de 64, que mostra o que ele escutava dentro de casa. Né? Bom, é um imbecil completo, mas nós temos que entender o seguinte, o que é a sociedade brasileira? Eu vou pegar um autor que é um gigante, que é o Florestan Fernandes. É um dos nossos maiores críticos. Ele diz, qual é a marca da sociedade brasileira? A segregação social. Esta é a marca da sociedade brasileira. Em todos os planos, todos. Então, inclusive na política. A política, ela é segregada, é para os ricos. Você diz, mas dá a impressão que todos participam. Mas faz parte do jogo esta impressão. Então, primeiro, a marca da nossa sociedade é a segregação social. O que é isto? É uma sociedade dividida em dois mundos. O mundo dos de cima, dos brancos, dos ricos, dos fortes, e o mundo dos de baixo, dos trabalhadores, dos negros, dos pobres. Há um abismo entre esses dois mundos. Então, isto marca a formação da nossa burguesia e da nossa classe operária. Então, a nossa burguesia, ela incorpora, ela encarna o senhor de escravo colonial. Ela entende os seus privilégios como um direito. E ela entende os direitos dos trabalhadores como um privilégio. Está no debate político. A previdência nossa é um privilégio. Mas a do Temer não, a do Temer é direito. Quer dizer, então, isto é que é a nossa burguesia real. Bom, a burguesia tem a capacidade de impor ao conjunto a sua ideologia. Eu tenho uma amiga, socióloga lá da USP, que fez uma pesquisa sobre os jovens do narcotráfico como trabalhadores, digamos, de uma empresa ilícita. E a pesquisa era para ver o seguinte, como é que recruta, como é que disciplina no trabalho, como é que resolve litígio, o que o jovem tem na cabeça? Tem só bobagem, dinheiro, festa, mulherada. É o que ele tem na cabeça, é o que a burguesia pôs na cabeça dele. Então, muita gente que pôs a camiseta da CBF cuspiu para cima e perdeu a aposentadoria na brincadeira, dele e dos filhos. Agora, o que é a burguesia brasileira? A burguesia brasileira é uma burguesia dos negócios. Ela vive de negócio. Compra e venda no mercado internacional, compra e venda de patrimônio público e privado, compra e venda de papel, compra e venda de terreno, de especulação. Esta é a nossa burguesia. É uma burguesia predadora, especulativa, mas com uma tremenda capacidade de mando. Bom, reforma agrária. Qual é não só
Eu tive a oportunidade de ir para Dourados. Visitei os Guaranis Caiovás, que se alguém não viu, deveriam ir ver, para ver o que é um povo, digamos, de resistência completamente massacrado por todo mundo. Peguei o avião aqui em Campinas e andei 1h30 em cima da soja. Aí eu fui agora para Maringá, fizemos 200 anos do Marx. Andei 2 horas para um lado de carro, 1 hora para o outro. Só vi milho. A soja parece que é o ano que vem. Quer dizer, o que é isto? Isto é a solução para os problemas do Brasil? Não, isto é o problema do Brasil. Em Dourados, fiquei na casa de uma professora, na hora de dormir, ela falou, tudo bem? Falei, tudo bem, só precisava de um copo d'água. Ela respondeu assim, não pode pegar da talha, não tem problema. Bom, você já, né? Fica com, você diz, imagina, você abre a garrafinha e fala, olha, professor, pode tomar, não tem problema. Eu já acho que tem problema. Diz que o nível de contaminação da água potável de Dourados, eu não sei repetir o número, mas é 500 vezes superior ao mínimo permitido pela Organização Mundial da Saúde. Então, eles falam, não tem problema que nós encomendamos um filtro europeu que custou uma fortuna e que tira tudo esse resíduo. De qualquer maneira, eu moderei na água. Bom, então, isto o que é? Reforma agrária. Então, isto tem que ser feito. Ao contrário, se nós não fizermos a reforma agrária, nós vamos devastar o Cerrado e a Amazônia, com repercussão para o mundo inteiro. Sem floresta não tem chuva. Então, nós estamos brincando aqui de Deus. Você diz, mas isto, qual é o impacto disto? Aí eu pergunto o seguinte, alguém já fez omelete sem quebrar ovo? Vai ser maior do que fazer um omelete. É óbvio, isto chama luta de classes. Mas a minha pergunta é o seguinte, e qual é o impacto de não fazer a revolução? O que vai acontecer com o Brasil se o projeto que está em curso, que é muito além do Temer, continuar? Qual é a cara do Brasil? Uma mega feitoria moderna. E o que vai acontecer com o mundo se isso não for parado? Nós vamos para o fim do mundo. Nós vamos para a crise ambiental total. Ou seja, existem momentos dramáticos da civilização. Nós estamos num desses. E não há solução fácil, mas quanto maior consciência, quanto maior organização, menor é o trauma da mudança. Mas a nossa burguesia é uma burguesia primitiva, truculenta, sem nenhum compromisso com o país, e vai até o fim. Vocês não destruíram a 5ª bacia hidrográfica do Brasil 2, 3 anos atrás? Qual foi a reação? Qual foi a reação da Marina Silva? Vocês lembram? Não lembra? Ela não deu. Ela julgou que era melhor ficar discreta naquele momento. Não é? Qual foi a reação da burguesia brasileira? Foi mal. Foi mais ou menos isso, né? Foi mal. Ninguém também celebrou. Ficou tudo, foi mal. Todos falaram que a culpa era do outro e ficou tudo igual. Então, enfim, é uma situação muito complicada que nós estamos vivendo. O que eu acho que é importante, para além de concordar com o que eu falo ou não, é fazer a conversa séria. A conversa séria é a conversa que aposta na inteligência do brasileiro e que vai à raiz dos problemas, doa a quem doer, tenha a implicação que tenha. Porque os problemas são reais, são gravíssimos, eles já envenenaram a nossa sociabilidade e eles tendem a se aprofundar. É isso. Obrigado. Agradeço muito aqui a oportunidade de vir ver aqui os irmãos de Limeira.
Plínio, você é radicalmente claro para colocar a situação do Brasil, que é uma situação radicalmente alarmante. E quando você iniciou sua fala, comentou, e eu gostei porque tenho alma de sociólogo, e gostei muito daquilo que você disse, que é uma disputa no Brasil hoje pelo controle da mudança social. Na verdade, uma disputa não só hoje, histórica, né? E, ao mesmo tempo, você apontou que isto é a luta de classe. Ao mesmo tempo que você foi claro e resumiu questões que são tão difíceis de entender, eu fiquei muito contente porque você falou que, em relação a isto de que a burguesia tem esse poder de formatar até mesmo o debate, selecionar os assuntos, mas que também isto que aconteceu hoje, por exemplo, tua fala aqui com meus alunos e tal, não é formatado pela burguesia. Houve um espaço, digamos, que não é o canônico. E eu fico muito realizado porque esse espaço é da minha sala de aula. E então, pensando nisto da luta de classes, a luta não acabou, né? Não estamos no fim da história. Então, eu penso que, além da sua radicalidade para colocar esta situação dramática do Brasil, também você deixa uma ponta de otimismo para pensar aqui com os jovens, de que essa luta se retoma todos os dias. E tem dias, ou pelo menos horas, ou alguns minutos, em que a gente ganha, por exemplo, quando não se deixa formatar pela burguesia. Então, isto... além de toda a tua fala, ilumina a nossa existência aqui, coisa que agradeço demais. Agradeço muitíssimo você ter visitado a gente aqui na FCA, sendo professor aqui vizinho do Instituto de Economia, e teremos mais. Espero que você volte. Aqui nós preparamos um certificado e uma plantinha que é para você. E agradeço muitíssimo tua vinda, tua lucidez para comentar essa situação do Brasil hoje e do mundo. E amanhã teremos mais. Amanhã é a sessão de encerramento. Na parte da tarde terá a apresentação dos trabalhos e à noite teremos uma mesa redonda. Então, estão todos convidados. Agradeço muitíssimo a vocês todos terem vindo, a comunidade interna e externa, a professora Juliana, que está aqui, e especialmente tua visita. E vamos lá que a luta continua. Muito obrigado.